A paz, Senhor, irmãos. Perdão, falei muito cedo. A paz, Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o Mano WD. E é uma honra poder estar aqui com vocês. E a palavra de hoje se encontra... Eu sei, gente, que é bem complicado ficar fazendo estudo bíblico. Só que o estudo de hoje é sobre Deuteronômio. Então, Deuteronômio 16, que diz assim: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e nas festas dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Ou seja, o que quer dizer? Primeiro, vamos por pontos, vamos por partes. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Ou seja, o que isso significa? Imagina, 3 vezes no ano só, você tem a oportunidade de cultuar a Deus. 3 vezes, apenas 3 vezes. Quão triste seria isso? Como você construir intimidade se só 3 vezes no ano? Só quando aparecesse festas você pudesse cultuar ao Senhor teu Deus. Imagina, no Natal, no seu aniversário e no Ano Novo. Ou na Páscoa, no seu aniversário e no Ano Novo. Ou na Páscoa, no seu aniversário e no Natal. Imagina quão triste seria isso. Só poder falar com Deus em 3 datas. Seria muito raso o nosso relacionamento com o Pai. E eu não sei se vocês conhecem, mas o tabernáculo, ele tinha 3... Aqui não fala do tabernáculo, mas aqui são realmente das festas dos pães ázimos, a festa dos tabernáculos. E aqui, ó, aqui. Nas festas dos pães ázimos, nas festas das semanas e nas festas dos tabernáculos. Então, olha, imagina isso, só poder falar com Deus 3 vezes no ano. 3 vezes, apenas 3 vezes. Então, no tabernáculo, que o tabernáculo faz parte desse assunto. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Uma parte em que o povo podia cultuar a Deus. Ali havia os sacrifícios, onde eles podiam comprar os sacrifícios. Uma parte onde eles sacrificavam os animais e tudo que tinham para sacrificar ao Senhor. E uma parte que só o sacerdote podia entrar, que era ali onde ele pedia perdão pelo povo todo e pelos próprios pecados dele. E imagina, se só nós pudéssemos adorar ao Senhor nesse pouco tempo. Seria muito pouco. Nós não conseguiríamos adorar ao Senhor com qualidade. Nós não conseguiríamos adorar ao Senhor direito. E se alguém tentasse desobedecer isso, essa pessoa morria. Não porque o povo matava, mas porque Deus não aceitava que a pessoa entrasse ali em pecado ou entrasse fora disso, fora do tempo. Então, a pessoa era ceifada. Então, o que aconteceu? E eles até amarravam uma corda no calcanhar do sacerdote, para caso o sacerdote podia morrer lá dentro. Se ele morresse, eles puxavam o corpo do sacerdote para fora. Então, é algo muito impactante. Mas hoje em dia nós não temos mais isso. E a pergunta é: por quê? Por que Deus decidiu mudar essa regra do nada? Não. E aí nós vamos para o momento mais triste da Bíblia, a crucificação. Quando Jesus
dá seu último suspiro e ele falece, ele morre por mim, por você, o véu do templo é rasgado. E ali simboliza que acabou. O véu do primeiro templo, do segundo templo, do terceiro templo, todos os véus rasgados, de cima para baixo. O que isso quer dizer? Acabou. Não precisa só 3 vezes no ano você ir lá cultuar a Deus. Não precisa só um único sacerdote, uma única só pessoa ir cultuar a Deus. Ir pedir pelos seus pecados, pedir perdão pelo pecado dela. Mas agora você mesmo pode fazer isso. Cristo, porque quando o homem come o fruto, a ligação entre o homem e Deus é rompida e vem um abismo que Deus pode ultrapassar e colar-se junto ao homem, mas o homem não consegue atravessar para falar com Deus. Por isso que muitas vezes na Bíblia, Moisés, quando ali ainda o fruto proibido estava agindo ainda, está agindo até hoje. Então Noé, por exemplo, ele era segundo o coração de Deus, era um homem que se temia ao Senhor, que acreditava no Senhor, que as histórias antes da Bíblia vinha de Adão para Caim, porque Abel faleceu, então Caim pegou e continuou passando a história de Deus, falou da marca, provavelmente, e a história foi passando até chegar em Noé. Então Noé temia o Senhor, e aí Deus juntou-se com Noé, porque ele falou: olha, construa a arca, faça isso, porque enviarei um grande dilúvio, porque eu me arrependo de ter criado os seres humanos, porque eles se perverteram muito, e aí eu vou apagar isso aqui e eu vou ser um homem segundo o meu coração. Você e sua família vão se multiplicar e povoar a terra. Então, ligou-se. Depois ele deixa de falar, depois ele fala de novo. O Senhor pode falar conosco a qualquer momento. Mas quando Cristo ele fecha esse abismo com a morte dele definitivamente, agora não é só Deus que tem acesso e isso foi da vontade de Deus. Provavelmente Deus pensou: não, eu não quero só que eles tenham, para eles serem salvos, eu não posso só eu ir falar com eles, mas eu quero que eles venham falar comigo também. E busquem, porque nós seres humanos, se Deus não quisesse se aproximar de nós, não teríamos o que nós fazemos. Nós não poderíamos: oi Deus, tudo bem? Não, a gente não poderia forçar Deus a conversar. Mas a gente vai até a metade do caminho e ele vem com a outra metade. Por quê? Cristo morreu por nós. Fechou o abismo. E aí, ele é um exemplo bem mais fácil de entender, né? Na verdade, esquece a gente vai até a metade, porque Deus, ele quer proximidade com nós. Esquece isso. Eu falei besteira, perdão. Ele quer intimidade conosco. Então, Cristo nos uniu com Deus e hoje nós podemos falar com o Pai, conversar com o Pai, ler a palavra, ter acesso ao Pai, orar, ter intimidade com o Pai e buscar o Pai acima de todas as coisas. Então, é isso que significa. E era muito triste nessa época, mas Deus falava com as pessoas em momentos tipo que nem ele falou com Gideão. Óbvio que aí, quando Cristo fala com Gideão, Josué já havia falecido, Moisés já havia falecido, mas ele falava com Moisés face a face, como quem face a face não, né? Mas de boca a boca, como quem fala com um amigo. Moisés chegou a virar as costas de Deus. Então, é uma coisa que é esplêndida, extraordinária. E ele tem feito muitas coisas na nossa vida. E um versículo anterior, o 15, fala sobre as festas, a celebração das festas. E ter acesso ao Pai já é uma festa. Ter acesso a Deus é uma festa. Ter acesso à boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Saber que nós buscamos intimidade, porque na Bíblia fala: Deus se achega àqueles que se achegam a Ele. Ou seja, toda vez que eu estou lendo a Bíblia, toda vez que eu estou passando tempo com meu Pai, que eu estou com intimidade, o Senhor vem e se aproxima de mim, porque Ele, não que Ele já estivesse longe, mas porque Ele está vendo: olha, meu filho quer conversar comigo, vou conversar com meu filho. E Ele vai lá, Ele fica ali com a gente, e é muito bom.
Ele nos enche do Espírito, Ele nos enche da palavra, e nós precisamos do Senhor. Não passa tempo com o Senhor sem olhar para o relógio. Você vai ver, as coisas vão ficar muito melhores, muito melhores na sua vida. Busque intimidade. Intimidade, não se esqueça. Passe tempo com o Senhor. Passe tempo, viva com o Senhor. Porque a vida do Senhor tem que estar em você. Porque a minha vida não pode ser eu mesmo, eu faço o que eu quero. Mas a minha vida tem que ser o Senhor. Então vamos terminar com uma oração, porque hoje essa é a palavra que eu tenho para trazer aos corações de vocês. Senhor, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por não nos permitir cultuar ao Senhor só 3 vezes. Mas, Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por nos permitir cultuar ao Senhor mais de 3 vezes, mais de 10 vezes. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pois o Senhor é santo, o Senhor é perfeito e a Tua vontade é agradável em todos os momentos. Ajuda-nos, Pai, a melhorar. Proteja-nos. Quem somos nós sem o Senhor? Pai, faça presente no nosso coração, vem fazer morada, Pai, dentro de nós. Tira de nós toda a dopamina barata, tudo aquilo que não provém, ó Pai, tudo aquilo que vai contra o Senhor. Livra-nos, Pai, de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Senhor, a derrubar esse gigante que somos nós mesmos, nossa carne, Pai, todos os dias. Exaltar o Espírito. Pai, que torna a nossa fé grande. Ó Pai, torna-nos firmes na fé. Irmãos e irmãs que estão prontos para seguir ao Senhor em todo o tempo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é santo. Pai, forneça-nos intimidade, pois nós precisamos de Ti. Achegue-se a nós, ó Pai. Venha ter conosco, pois nós queremos ter com o Senhor. Proteja-nos, ó Pai, do homem escarnecedor, do homem violento. Proteja-nos, ó Pai, de nós mesmos. E exalta o Teu Espírito, Pai, sobre nós. E faça-nos entender que nós não somos nada. Nós somos os piores. E eu sou o pior dos seres humanos. E eu, por isso, que eu necessito do Senhor em todos os momentos. Ajuda-me, Deus, a passar por esse deserto. Porque eu sei que esse deserto não vai me matar. Pois o Senhor está comigo. O Senhor já me deu a vitória. Não só a mim, mas a todos os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas falhas e nos nossos erros. Fortaleça-nos e ajuda-nos a melhorar dia após dia. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. E a paz do Senhor, irmãos. Aqui quem se despede de vocês é o Mano WD. E que não seja feita a minha, nem a tua, nem a nossa, mas a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.